Muito bem, senhoras e senhores. Primeira coisa que temos que entender é o que é o imposto de renda. Eu sei que muitas das vezes você sabe que é um imposto, sabe o que tem que pagar, que tem que declarar, e muita gente confunde sobre a incidência do imposto, a diferença entre o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá. O que é o imposto de renda? É um tributo federal que tem incidência sobre renda. Ok. O que é renda e por que ele tem incidência? E aí, a pergunta que não quer calar, aonde essa incidência vai entrar? No estrangeiro. Nas minhas operações no mercado no estrangeiro. Porque muitas das vezes as pessoas confundem e tentam juntar as duas coisas, como se fosse um conhecimento único, e não é. Não é. E eu vou explicar para você porque cada situação tem elementos que vão diferenciar, elementos que são de suma importância para que você possa compreender a questão tributária, principalmente fora do Brasil. Nós vamos ter que entrar em domicílio fiscal, nós vamos entrar em alíquota, nós vamos verificar a origem e como você está recebendo os valores, seja de ganho ou seja de outras formas de remunerar. Então percebe que tudo vai fazer diferença e nós vamos etapa por etapa. O imposto de renda é um tributo federal que tem incidência sobre renda. Então toda vez que eu tenho uma renda, seja essa renda por uma troca, então eu troco minha mão de obra por uma renda, eu troco minha mão de obra por valores monetários, eu tenho uma renda. Uma renda em que eu estou trocando algo. Eu também posso ter renda na negociação de ativos ou patrimônio. Então eu comprei um carro e vendi um carro com um acréscimo. Eu tenho uma renda porque rendeu, percebe? É um rendimento. Então renda, ele ultrapassa aquela linha de renda e remuneração. Lembre-se que renda não é remuneração. Remuneração ela é muito específico para trabalhador. Está vinculado à área trabalhista. Está vinculado à troca de horas por mão de obra. Mas a renda, ela enquadra a remuneração, mas também enquadra outras formas de ganho, entre elas negociação de ativos, bens e direito. Então o imposto de renda, que é um tributo federal, e aqui é importante dizer que é um tributo federal, porque quem vai legislar, quase que não sai, hein, galerinha? Vai comigo, é normal, vamos junto. Quem vai criar as leis? Quem vai criar as leis é o âmbito federal, mas esse recolhimento, essa contribuição, esse tributo, ele vai para a União e se esparrama para o Estado e o município. É o tributo federal que tem uma regra clara, que tem uma legislação clara, que tem regulamentação clara, e nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, o imposto de renda é um tributo federal que tem a incidência sobre renda. Renda está considerado toda a remuneração, barganha, ganhos em qualquer extremo. Nós também temos que entender que o imposto de renda ele é recolhido, ele é pago. E aí nós vamos depois que entrar numa seara que eu sei que é uma dúvida de todo mundo, como que se paga. Porque nós temos duas obrigações e o imposto de renda, ele traz isso para nós. Outro fator que é importante dizer para vocês é a responsabilidade. Quem é o responsável por pagar esse imposto? Quem é responsável por declarar? Vai depender muito do que nós estamos fazendo, de qual âmbito eu estou trabalhando. Se eu for entrar em toda essa seara que o imposto de renda acaba abordando, acaba sendo abrangido, nós vamos ter muita coisa para falar. Então eu estou propondo para vocês, estou aqui fazendo uma introdução sobre o imposto de renda, mas lembre-se, nosso foco é tributação em renda variável no exterior, mercado internacional, ok? Então é isso que nós vamos trabalhar agora. Luiz, mas eu tenho aqui uma empresa e a empresa... É um outro fator. Luiz, eu sou funcionário... Outros fatores. E cada fato, cada situação específica tem regulamentação clara para isso. Então, a empresa tem situações claras. Você, como funcionário, tem uma situação clara. Se você for empresário, tem também uma situação clara. Luiz Fernando, você não vai tirar minhas dúvidas
sobre essas questões também? Vou, mas não aqui. Quando nós tivemos os nossos encontros ao vivo, pelo Zoom, você pode fazer todas as perguntas que você quiser. Seja do mercado financeiro, interno, externo ou qualquer outra situação. Mas aqui nós vamos direcionar para o mercado internacional. Beleza? Muito bem. Qual a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica quando falamos de imposto de renda? Pessoa física, ele tem mais vantagens e menos obrigação. Na pessoa jurídica, nós temos muito mais obrigações e poucas vantagens. Vai depender de regimes tributários e outros fatores. Na pessoa física, nós vamos sempre precisar se atentar sobre a responsabilidade, pagamento e informação. Responsabilidade, pagamento e declaração. É isso que nós vamos precisar cuidar, ok? Porque o pagamento ele está voltado ao desembolso de caixa e informação, declaração, você apresentar isso. E muitas pessoas confundem qual é a diferença entre você pagar e declarar. Principalmente no que tange período de apuração, período de pagamento, período de declaração. Eu não sei se é o seu caso, mas se você quiser deixar um comentário aqui, nossa equipe vai ler. Você em algum momento já teve a dúvida em se você paga mensal ou declara mensal, ou você paga anual ou declara anual? Parece bobo, mas eu tenho visto muita gente errando com relação a isso. E no mercado internacional, eu tenho que pagar mensalmente? Quais as regras para que eu preciso fazer a minha declaração do imposto de renda? Então, essas são as situações que nós vamos tratar a partir de agora. Nessa aula, nós vamos falar sobre responsabilidade. E é isso mesmo. O que acontece? São dois extremos. O primeiro é a responsabilidade tua e a responsabilidade... E assim, aqui, não entendam responsabilidade como ele está me chamando de irresponsável. Ou não é nada pessoal. Vai por mim, senhoras e senhores. Nós estamos falando aqui de tributação. E na tributação tem um campo chamado quem é o responsável por fazer tal ou tal situações. Certo? Então, a responsabilidade da tributação, do recolhimento, da informação para a Receita Federal, para o Ministério Público, para o COAF, para o Banco Central e todos os órgãos que necessitam das informações é do investidor. Vou explicar. Por que isso é importante você entender? Principalmente para quem está começando carreira agora e vem de vínculo empregatício. Então, quando eu sou funcionário de uma empresa, o que acontece? Eu tenho um salário, no 5º dia útil eu recebo meu olerite, meu ordenado. Ordenado, hein? Há quanto tempo você não vê isso aí? Os mais jovens falam assim, tá, vou colocar no Google porque provavelmente eu não sei o que significa, né? Então, esse imposto de renda, ele foi calculado, ele foi gerado a guia, ele foi pago, foi verificado se o pagamento foi compensado e foi informado para a Receita Federal. Quem fez isso? A empresa. Por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque ela quer cuidar de você? Também não. Porque ela foi eleita responsável por isso. Agora, quando eu saio do vínculo empregatício, a responsabilidade de apurar o imposto, de gerar guia, fazer cálculos, fazer o pagamento, acompanhar o pagamento, informar para a Receita Federal é do contribuinte, é do investidor. E é isso que eu preciso que você entenda na aula de hoje. A responsabilidade é sua. Luiz Fernando, você está me chamando de responsável? Não precisa me falar porque eu já sei. Não, senhoras e senhores, não é nessa linha, não é nesse. Por favor, não me interprete mal. Eu estou dizendo que na legislação vigente foi eleito o contribuinte investidor. Então, eu vou tirar a palavra contribuinte para facilitar. Foi atribuído ao investidor a responsabilidade de encontrar o imposto devido, gerar a guia, fazer o pagamento, acompanhar o processo de pagamento e depois informar para os órgãos públicos. Então, essa responsabilidade passa a ser do investidor. Então, mesmo no mercado internacional, você é responsável de executar todo esse trabalho. Por isso que eu comecei dizendo e te parabenizando por você estar aqui, porque é de suma importância você entender que essa responsabilidade é tua. E deixa eu dizer, por mais que você vai chegar um momento em que você... ok, Luiz, eu tô dentro da comunidade, já entendi, vou ficar na comunidade, por favor, não saia de perto de nós.
mas eu vou contratar o contador do trader para poder executar para mim. Né? Porque eu já entendi, mas eu vou utilizar o meu tempo para outras situações. E está tudo bem com relação a isso. Mas veja, o contador do trader será corresponsável das suas informações. Você ainda é o responsável. Mesmo com toda a fé pública que eu tenho como contador, eu não consigo ser o responsável 100% das suas informações. Sempre vou estar do teu lado como corresponsável. Então, essa responsabilidade de você encontrar o valor do imposto devido, fazer o pagamento e tudo que envolve as etapas, e nós vamos mostrar isso para você, e depois informar para a Receita Federal, é sua. Você foi eleito responsável para cuidar da tua tributação. Quem daqui nunca ouviu um meme dizendo assim, se a Receita sabe o quanto eu preciso pagar, se ela sabe o quanto eu ganhei, se ela sabe o quanto eu devo, por que ela já não me cobra já de uma forma mais rápida? Tá? Porque não é, eu vou mostrar para você, no decorrer das nossas aulas, que tem um monte de fatores que ela não detém de informação e que vai fazer toda a diferença para você pagar o menor imposto ou pagar um imposto justo. Tá? Nós vamos pagar o imposto, vamos pagar o que é devido, nem a maior e nem a menor. Ok? Mas entendam, a responsabilidade de cuidar da questão tributária é sua. Não porque você é irresponsável ou responsável, mas porque é por força de lei. Está amparado em lei, está previsto na lei que o investidor é responsável pela questão. Se ela vir te cobrar, ela vai te cobrar sempre do 100%, sempre do lote cheio, sempre da operação fechada. E ela não vai perceber, na verdade ela não vai se importar de ter o zelo de verificar se você contempla a isenção ou não, se você tem direitos ou não, é só deveres. Por isso que toda vez que você estiver no mercado financeiro e chegar uma cartinha, um AR da Receita Federal e verifica se realmente é um documento da Receita Federal, não faça nada, não se desespere, procure um profissional, porque nem sempre o que ela te der é devido.